Shabbat Shalom, meus irmãos. Eu passei um sufoco aqui porque o meu computador, que o meu, né? Não minha outra máquina mais recente, mas ele apagou 3 vezes. E eu, hoje é Shabbat, a gente não pode parar e ficar forçando nas coisas, né? Eu preservo muito isso. Por isso que eu falei, olha, não vou conseguir, mas aí voltamos. Se eu cair aqui, eu peço mil desculpas a vocês, tá? Mas aí vou resolver esse problema no meio termo, no meio tempo durante a semana. Mas na outra máquina aqui eu não consigo ainda participar porque eu preciso arrumar o foco da minha câmera, né? O Ralph sabe do que eu estou falando. Mas enfim, eu agradeço aos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez aqui com os queridos irmãos da CISI, Congregação Israelita Sementes de Israel. Olha só que maravilha, né? E o trabalho de vocês está crescendo, e é isso que nós desejamos mesmo, que esse trabalho cresça, que os irmãos estejam voltados, né? Deixa eu arrumar aqui a minha luz, desculpa, viu, queridos? Deixa eu só arrumar aqui o meu. Agora sim. Que esse trabalho cresça, que esse trabalho possa estar voltado realmente para abençoar vidas, que tenham o mesmo lema que tem o Centro de Estudos Derech Zahav. Então, se o Ralph me permitir, o Ralph sempre fala para a gente fazer um início de uma apresentação, né, do nosso trabalho. A gente já está aí há 12, 13 anos, vamos fazer 13 anos em fevereiro do ano que vem, na internet, junto com o canal Moreira Fábio Pires no YouTube, nós temos o canal Moreira Fábio Pires no Telegram também, e nós temos o Centro de Estudos Derech Zahav aqui presente no YouTube e também presente no Telegram. Nós estávamos lá fazendo a gravação da Parashá Vayetze, que foi colocada aqui pelo Kalel nesse finalzinho. Eu não vi a apresentação dos irmãos, mas já quero parabenizar todos vocês que fizeram as apresentações. É muito importante os irmãos estarem presentes e estarem voltados para essa questão da informação, do conhecimento, do ensino. E hoje a gente vai continuar a falar sobre o tema de liderança. Na semana passada nós falamos sobre as características da congregação, depois fizemos a ponte com relação à liderança. E falar sobre esse assunto, irmãos, é um assunto muito complicado. Para mim é muito complicado também, porque a gente viu uma parte do judaísmo messiânico dos quase últimos 15 anos para cá, o judaísmo messiânico. Quando eu falo judaísmo messiânico, também é colocar a parte daqueles que estão se aproximando da Teshuvah, tá? Teshuvah que significa arrependimento e também significa retorno. Alguns que dizem que só significa retorno, mas a gente sabe que também esse retorno ele envolve uma profunda modificação de vida. Nós temos que nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, mas arrependimento sincero, não é um arrependimento da boca para fora, né? E nos arrependendo, a gente entra nessa questão de uma renovação, de uma restauração de vida. A palavra restauração também é muito utilizada nesse meio. E há pensamentos, há temas, há pessoas que fazem trabalhos diferenciados, trabalhos, como foi colocado, dentro do meio israelita, dentro do judaísmo messiânico, dentro do judaísmo nazareno, e há uma outra vertente que eu costumo chamar de teshuvah livre, que são aqueles que não têm tanto compromisso com o Shabat, não têm tanto compromisso com os mandamentos, acham apenas que saem do cristianismo e começam a fazer vários estudos de conspiração, por exemplo, acham que isso é suficiente. Isso é um primeiro caminho, né, que nós damos. Primeiro, são os primeiros passos, mas nós temos que entrar na questão das nossas vidas com relação àquilo que nós queremos mostrar para o eterno, das nossas ações, quantos erros que nós cometemos, irmãos, quanto que nós somos ludibriados, manipulados perante as congregações do cristianismo. Nós tivemos recentemente um debate agora de um tema de um querido irmão, sem citar nomes aqui de ninguém, tá? Um querido irmão que falou sobre cosmologia hebraica, e ele está iniciando agora essa questão da Teshuvah perante aos que nós chamamos de pastores das congregações protestantes, mas que de uma certa forma eles fazem parte do sistema. Então, defendem a questão das festas mais paganizadas, quando conhecem a Bíblia, defendem os costumes mais paganizados e até antibíblicos, quando conhecem as Escrituras,
defendem certas questões de Yeshua quando também conhecem as escrituras, defendem certas ideias, certas ideologias e doutrinas extra-bíblicas quando também conhecem as escrituras, enfim. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós vamos trazer para a questão da liderança. E o que faz um líder é, ser uma pessoa que, acima de tudo, ele vai querer repassar uma mensagem da qual ele aceita e baseia ou se baseia na sua própria teologia, que é a teologia cristã, chamada de teologia da substituição, ou teoria da substituição, que é aquela que veio para substituir, dito que a igreja, a congregação, ou as congregações cristãs vieram para substituir a Israel. E isso foi uma ideia defendida, inclusive, pelos pais da igreja, defendida por Martim Lutero, de que os judeus, de que os israelitas, vamos colocar de uma forma maior, mais ampla, quando eu falo também da questão do nome israelita, já era uma questão que nós já usávamos antes, tá? Só que hoje, genericamente, se coloca como os judeus, mas de que essa igreja atual, que vive e sobrevive em nossos tempos, ela já teria substituído aos israelitas, teria substituído aos judeus, e de que essa seria a chamada Nova Israel. Então, muitos líderes, isto é, a sua maioria esmagadora, talvez, vamos colocar assim, com raras exceções, apoiam esse tipo de ideia. E isso tem trazido, inclusive, temas dentro das congregações, das igrejas, em momentos agora que nós estamos passando, difíceis para os judeus de todo o mundo, de perseguições, para vocês saberem, ontem já queimaram uma sinagoga, se não me engano, foi nos Estados Unidos, botaram fogo mesmo com as pessoas lá dentro, e são cenas caóticas, terríveis, que só aconteciam, na verdade, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos voltando a um tema de todas também, que referem também a todas as perseguições que os judeus sofreram, de cumprimento profético, como foi falado pelos irmãos aqui. Tá? E no que entram as lideranças nesse sentido? Eles têm um papel fundamental nessa questão. Porque os líderes em si, em sendo coniventes com essas questões, eles vão criar na mente dos cristãos um cenário de que eles são hoje totalmente exclusivos e de que eles, ao aceitarem o sacrifício de Yeshua, Yeshua ressignificou toda a questão da Brit Hadashah, do Novo Testamento, de que uma nova condição de livros foi feita para que se anulasse os livros anteriores, isto é, para que se anulasse o Tanar, ou para saber o chamado Primeiro Testamento, e de que Yeshua teria ressignificado, anulado a Torá, anulado a lei do Pai. E os líderes entram numa defesa, né, fustigante, numa defesa gigantesca desses conceitos. O que nós precisamos, né, saber é de que as lideranças foram treinadas dentro dessa teologia cristã, chamada teologia da substituição, para serem assim. E nós estávamos lá atrás antes. Nós fazíamos parte disso antes. Então, quando nós falamos das características de um líder na semana passada, hoje a gente vai trabalhar o que faz um líder ser uma pessoa que deixa a desejar, uma pessoa ou manipuladora, uma pessoa é difícil, né, colocar até de duas faces, uma pessoa que não incentiva o crescimento do seu liderado, uma pessoa que não valoriza o seu liderado, uma pessoa que acha que, por exemplo, que aquela congregação pertence a ele, quando nós sabemos que a congregação pertence ao Eterno, tudo aquilo que o Eterno faz e ele coloca nas mãos das lideranças, ele o faz dando um voto de confiança, né, para essas pessoas. Mas, infelizmente, nós temos uma questão muito sensível que fala ao coração de muitos, que é a questão do poder. O poder também associado à fama, associado à notoriedade, associado também à condição narcisista. O narcisista, ele olha para si mesmo e ele se vê como exclusivo. O narcisista, ele se vê também como o centro das atenções. O narcisista, ele se vê também muitas das vezes acima do bem e do mal. O narcisista, ele vai deixar as questões bíblicas até, muitas das vezes, em segundo plano. E quando ele se vê numa situação onde ele é confrontado ou questionado,
até positivamente falando, vamos colocar assim, ele apela para a questão do vitimismo. Então, existe muito disso dentro do nosso meio, tá? Infelizmente. E qual seria a nossa função, né? Como aqueles que disseminam informações, trazem o conhecimento, são conselheiros, são professores, de nós sairmos dessa condição, mas também deixarmos os nossos liderados a par do que está acontecendo. Educar um liderado é educá-lo para que ele possa também não absorver todos esses conceitos que nós temos errados, inclusive, que são administrados nas congregações. Então, um líder que deixa a desejar, ele vai, ao invés de se concentrar no significado das escrituras, ele vai apenas memorizar os ensinamentos da Bíblia. Então, vamos lá. Nós vimos muito isso no cristianismo, pessoas, pastores, líderes, e eu aqui não vou fazer o cristianismo com bode expiatório, tá? Porque também isso se aplica no nosso meio. Nós trazemos esses erros para o meio da Teshuvá. Pessoas infalíveis, excelentes na memorização de temas bíblicos, mas que não sabem aplicar esses conceitos bíblicos. E nisso também reside aquilo que Yeshua colocava para os fariseus. Faça aquilo que eles falam, mas não faça aquilo que eles fazem. Então, o que Yeshua tentou nos mostrar? De que todo o ensinamento que era passado em Israel era um ensinamento, irmãos, extremamente valioso. Nós tínhamos duas escolas em Israel, a escola do Rabino Hillel e do Rabino Shammai. Hillel era visto como uma pessoa mais piedosa, uma pessoa com um ensino mais compreensivo, uma pessoa dada, né? Um momentinho. Perdão. Uma pessoa dada ao ensino e, acima de tudo, ele tinha paciência e muito amor. Shammai e os seus alunos era visto como uma pessoa mais destemperada, uma pessoa pouco paciente, uma pessoa de poucas boas palavras e uma pessoa que não tinha tanta sabedoria no lidar com o ensino com as pessoas. Ainda que as duas escolas eram vistas de uma maneira muito respeitada em Israel, infelizmente os rileístas, ou rileitas, né, eles foram subjugados pelos xamanitas, ok? Isso significa que os adeptos da escola de Shammai, inclusive, tramaram emboscadas para os rileitas, matando-os, inclusive, tá, numa grande reunião que aconteceu pouco antes da época de Yeshua. Eles marcaram uma reunião e eu vou colocar nessas palavras, os capangas de Shammai, que eram alunos de Shammai, travaram o local, travaram a reunião e lá dentro todos os alunos de Hillel que fariam essa reunião com os xamanitas foram mortos pelos alunos de Shammai. Pasme, irmãos, isso era dentro de um cenário de Israel. Agora, verdade um pouco dura, tá? Será que no que nós estamos vivendo é tão diferente assim do que Israel vivia antes, irmãos? Hoje nós estamos vivendo impérios de igrejas que estão ruindo. Será que é isso que o Eterno deseja? Pessoas que começaram lá nos anos 60, nos anos 70, com pregações humildes, que realizavam pelo poder do Eterno, porque o Eterno assim dava essa questão. Milagres, as pessoas faziam milagres pelo nome de Yeshua, independente se era o nome de Jesus que era colocado, que não vai entrar nessa questão. Pessoas que tinham um bom exemplo, pessoas que traziam, na verdade, ótimos ensinamentos, inclusive. O mundo era outro há 50 anos atrás, na época que eu nasci. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Resgatar esses maus exemplos para não repeti-los no dia de hoje. Então, se nós tivermos consciência, se nós tivermos temor e tremor perante ao Eterno, nós não vamos repetir os mesmos erros que os nossos pais cometeram. E o que eu falei agora, dessa questão da disputa, está dentro de Israel, das duas principais escolas, uma das quais, a escola de Hillel, o próprio Yeshua, assim, se fez, o próprio Yeshua se baseou, e muito daquilo que Yeshua, perdão, falava no seu discurso, ele trouxe de Hillel. Quando ele estrutura a questão
de amar o próximo, Hillel já falava muito sobre isso antes. Isso tira o mérito de Yeshua? Jamais. A gente não vai criar nenhum tipo de demérito com o Messias, com o Mashiach. Só que nós temos que observar que Yeshua era o próprio reflexo dos ensinamentos da nação de Israel. Porque senão, se Yeshua trouxesse ensinamentos diferentes, ele ia sair daquela questão que a própria Torá colocava, não é? Não se traz ensinamentos diferentes quando a Torá já está pronta. O que Yeshua fez foi trazer ensinamentos restaurados, eram as mesmas palavras, mas colocando para que as pessoas tivessem piedade, para que elas tivessem integridade, para que elas não fossem hipócritas, isto é, para que elas fizessem aquilo que elas aprendessem, e, acima de tudo, para que elas tivessem também amor ao próximo. Então, o líder, ele pode ser muito bom para falar temas, trechos, ele pode demonstrar muito bem o conhecimento, mas se ele não se concentrar no significado desse conhecimento, irmãos, de nada vai valer as suas palavras. Muito bem, um líder que não incentiva, tá, os seus liderados a crescer, que não oferece um retorno, um feedback, como a gente fala, ele se mantém distante da equipe, ou ele foca apenas no resultado, para que ele, pior ainda, receba os louros da vitória, e muito acontece isso, repito, acontece demais no cristianismo, pessoas que se doam dentro das igrejas, das congregações, pessoas que ajudam, desde a limpeza de uma congregação, desde você juntar, recolher recursos financeiros para um encontro, para um ensino mais apurado, para, de repente, parte da congregação vai fazer uma visita em um outro local, numa outra congregação, para se reunirem, para fazer um trabalho juntos. Há pessoas que doam as suas próprias vidas, e a liderança, ela fica muito lá atrás, só observando as coisas acontecerem, e ele se sente como um verdadeiro, péssima palavra que eu vou usar agora, como um verdadeiro Deus dentro da igreja, dentro da congregação. Não foi para isso que o Eterno nos chamou. E vocês acham que isso também não está acontecendo no judaísmo messiânico? Está sim, irmãos. Esse é um grande problema, esse é um problema terrível. E a questão do rabino, coloco, nunca foi essa. A questão do rabino é, dentro de uma questão de vivência humilde, e em Israel, muitos rabinos da antiguidade e da Idade Média, não tão distante assim, estamos falando de 400, 600 anos, e é preconizado no judaísmo que o rabino ele deve trabalhar. E se quiser ser líder de uma congregação, estar atrelado ao aconselhamento, estar atrelado à questão do rabino também ao moré, a questão do ensino, ele tem que ter, por exemplo, o seu próprio sustento. Então, rabinos conhecidos como sapateiros, açougueiros, revisores, jornaleiros, rabinos conhecidos como pessoas que trabalhavam depois mais recentemente, em lojas, em fábricas, aqueles que reparadores que consertavam coisas, fabricantes, tudo isso sempre foi uma questão muito presente dentro do judaísmo. Só que o cristianismo, infelizmente, em talvez se fazendo valer de que todo trabalhador da obra é digno de seu salário, exageraram nessa questão. E hoje nós temos aí verdadeiros impérios de várias e várias igrejas, né? Outra vez, não vamos falar nomes, mas vocês já sabem, pastores que têm apartamentos de 5 milhões de unidades do nosso dinheiro nos Estados Unidos, pastores que têm jatos, pastores que têm fazendas e mais fazendas, inclusive aqui no Centro-Oeste, nos estados de Mato Grosso do Sul. Irmãos, isso é um sistema que foi colocado pelo próprio cristianismo, onde os próprios liderados, pela ignorância, pelo estilo de vida que eles têm, pessoas que não estudaram, pessoas que vêm muitas das vezes desesperadas para as igrejas, e fazem os seus desafios financeiros, e entregam mais do que aquilo que podem, do que aquilo que é correto. Essas igrejas, eu vou colocar aqui, e me responsabilizando pelas minhas palavras também, não a CISI, a mim, me responsabilizo pelo que eu falo. Essas igrejas não servem ao Elohim de Israel e das nações. Eles servem para as lideranças deles, líderes mentirosos, hipócritas, aí sim, narcisistas, enganadores, e que fazem o trabalho da obra de Hassatan, e não fazem o trabalho da obra do Eterno. Porque você cometer um pecado é uma coisa, a sua congregação, a sua igreja está envolvida em escândalos, quais? Lavagem de dinheiro,
escândalos e conchavos políticos, reuniões ditas de protestantes, políticos protestantes que atendem aos interesses. Isso não é só no Brasil que acontece, isso acontece em vários outros países latino-americanos. E tudo isso está, o quê, irmãos? Envolvido a questão da liderança. A liderança é responsável por isso. Então, a igreja protestante brasileira, as grandes denominações, vamos colocar aí umas 15 denominações, talvez as maiores, viraram verdadeiros impérios. E vocês acham que isso não reflete no nosso meio? Claro que sim. E muitas poucas pessoas dentro do nosso meio são interessadas em fazerem mudanças. Eu agora falo de líderes. Nós precisamos aprender a ser mais humildes, não é mais humildes, a sermos verdadeiramente humildes, como as lideranças do passado eram. Nosso discurso nunca tende a generalizar, tá, irmãos? Mas, quando um trabalho ele começa de uma forma pequena, se o líder ele não tiver consciência bíblica, se ele não tiver a humildade, o caráter e a personalidade suficiente, de acordo com o padrão do Eterno, e isso cresce, o líder é o primeiro a se chafurdar na lama e a dar os piores exemplos. Esse tipo de mentalidade é repassada para os seus liderados. Como? Transformando aquela congregação que antes era uma congregação humilde, numa congregação, por exemplo, sectarista. E se forma uma seita. E se forma um grupo de liderandos, né, grupo de seguidores, que vão defender aquele local, aquela igreja, que vão defender aquela doutrina com unhas e dentes, irmãos. As pessoas perdem o senso de juízo, elas perdem o senso espiritual que um dia, lá quando elas receberam, no início da conversão delas, elas vão deixar a desejar e vão até se perder com relação a isso. Mas ainda levantando uma bandeira de uma determinada a teologia, de uma determinada doutrina. Isso é grave, irmãos, que acontece. E se nós não nos educarmos para isso, nós vamos ter problemas seríssimos. Então, cabe ao líder ser uma pessoa consciente. Líder, ele precisa dar exemplo de uma conversão real. Porque se ele não estiver convertido, realmente, se ele não estiver dentro desse processo agora trazendo para nós, se ele não estiver nesse processo de teshuvá, ele vai contaminar e infectar a mente dos seus liderados. O líder que não tem o chamado dom da questão de ter um espírito, chamado secularmente de espírito de equipe, né? Não ter a consciência de que todos nós fazemos parte do corpo de Mashiach, onde ele vai ter a percepção de que todos aqueles que fazem parte da sua congregação têm importância. Desde aquele que é menos instruído e que precisa buscar instrução e que cuida fisicamente da igreja ou de uma congregação judaico-messiânica, de uma sinagoga, por exemplo, passando até por aquele que traz o ensino, passando por aquele que tem um poder aquisitivo maior, que pode ajudar a congregação em momentos, vamos dizer assim, diferentes e em mais quantidade do que talvez a média dos outros membros de uma congregação, e que deve ser visto da mesma maneira pela liderança, a saber, lideranças que dão prioridades e que tratam de maneira diferente aquele que tem mais dinheiro e que ajuda mais a igreja ou a congregação. Isso está cheio, irmãos, dentro do cristianismo. E isso é uma vergonha terrível. E isso vai também, é um dos temas que eu considero que vão trazer a derrocada, a queda, a derrota de inúmeras congregações nesse país. Isso já está acontecendo, irmãos. Famílias dentro de igrejas famosas, membros das mesmas famílias, já estão se desentendendo. E por quê? Por causa de poder. Onde essas congregações já viraram o quê? Empresas de recolhimento de dinheiro. E estão totalmente fora daquilo que as congregações de Shaul HaShalia pregavam. E também tinham defeitos. Yeshua também preconizou profecias no livro de Apocalipse para cada uma daquelas congregações que refletem as congregações de hoje. Mas parece que o cristianismo não quer ouvir essas coisas, irmãos.
Eles se fingem de cegos e de idiotas, mudos e surdos para essas profecias. E se nós não abrirmos nossos olhos, nós vamos ser contaminados. A palavra melhor é infectados por essa doença também que as grandes congregações do cristianismo trazem. Esse é o ponto. O grande pregador John Piper, cristão, vou citar aqui um cristão, ele diz que se a tua liderança, aquilo que ela prega, não estiver conectado com a Bíblia, saia dessa congregação. Retire-se. E eu trago para o nosso meio. Se a tua congregação, a tua sinagoga, possui um líder que é narcisista, injusto, egoísta, e quer se inflar, fazendo daquela congregação um poder, eu digo aqui, saia da congregação, retire-se. Fique sozinho na sua casa. A tua casa é a tua principal sinagoga. Isso foi falado recentemente. Faça da tua casa um local verdadeiro de adoração, onde não haja interesses, onde não haja mesquinhez, injustiças, o não reconhecimento da liderança. Não adianta, irmãos, não adianta. O líder, ele é o responsável pela congregação. E aquilo que ele erra, toda a congregação erra. Toda a congregação sente o erro. E vai, como consequência, praticar o mesmo erro. As pessoas ficam tão cegas, muitas vezes, com líderes manipuladores, porque inclusive, há congregações que fazem técnicas de manipulação. Eu cansei de ouvir, irmãos, pessoas falarem isso. Há técnicas de hipnotismo dentro dos grandes celeiros das congregações cristãs, feitas pelas grandes lideranças. Eles manipulam, hipnotizam as pessoas. Eles vão buscar isso do ocultismo. Isso é um outro assunto, um assunto muito profundo, inclusive. A gente não vai aqui destrinchar nenhum centésimo dele. Eu estou só citando que isso acontece. E que nós não podemos permitir que esse tipo de assunto, que esse tipo de tema venha acontecer com as novas que estão surgindo agora. E você que é liderado também tem que ter a consciência para desenvolver um relacionamento saudável entre os outros membros da congregação com a sua liderança. Mas a liderança, que até que se pense foi escolhida pelo Eterno, ele precisa ser uma pessoa correta, biblicamente, pegar e resgatar os maiores exemplos bíblicos, por exemplo, e espelhar esses exemplos bíblicos na sua própria vida. Como, por exemplo, o próprio Shaul Hachalia disse, conhecido como apóstolo Paulo. Sede os meus imitadores, como eu sou de Yeshua HaMashiach. Então ele falava, imitem aquilo que eu estou falando, coloquem aquilo que eu estou aqui colocando em prática, porque já fez isso o nosso Messias, o nosso Mashiach. Agora eu pergunto, Shaul, como era um líder, ele era um shaliach, né, aquele que erguia congregações. Irmãos, ele sofreu pela palavra do Eterno e pelo testemunho de Yeshua. Ele sofreu pelas injustiças que faziam com ele, por ter justamente o testemunho de Yeshua. Ele sofreu pelas mentiras que foram colocadas a ele, porque a maior acusação dele era de que ele não cumpria a Torá, estava desviando o povo de Israel, estava desviando os irmãos judeus da Torá. Se você pode ler isso em Atos 20. E sofreu por isso também. Foi apedrejado, quase morreu, e no final colocou a sua vida perante aos romanos, mas não perdeu a oportunidade de falar do verdadeiro e único Elohim de Israel e das nações. Agora eu pergunto, será que as lideranças querem passar por isso também, irmãos? Ou nós estamos tendo hoje um discurso da boca para fora? Será que as lideranças estão enxergando apenas as histórias e dizendo e pensando assim, não, mas isso não se aplica a mim. Eu quero ficar na minha congregação. Eu quero ter
tranquilidade de pegar a minha palavra, ser conveniente às minhas próprias palavras, e eu não quero que nenhum tipo de problema, eu não quero que nenhum tipo de sofrimento, eu não quero que nenhum tipo de perseguição, eu não quero que nenhum tipo de injustiça. Então você não quer, talvez, compromisso com o eterno. E é isso que eu estou vendo, irmãos, dentro das congregações judaico-messiânicas. Não se fala do sofrimento que os Talmidim passaram. Sabe por quê que não se fala, irmãos? Porque eles não querem que isso aconteça com eles. Mas vai acontecer. E digo, lideranças fracas serão engrupidas pela nova ordem mundial. Lideranças fracas não vão resistir e receberão, inclusive, a marca que está colocada em Apocalipse, capítulos 12 e 13. Se eu estiver exagerando, vamos esperar então até o devido momento. Porque não é esse o fundamento que está acontecendo com as lideranças do nosso meio. Isso agora se transforma, fase 2 do nosso discurso, se torna uma palavra de alerta para nós. As pessoas parecem que estão brincando, irmãos, de ter barba grande, ter uma kippah bonita, de ter uma congregação vistosa, com quadros maravilhosos, menorot, diferenciadas, que vêm de Israel. Sim, senhor. Fique à vontade. Claro, exatamente. É, sim, sim, sim. Participando do sistema de homens, claro. Mudou porque mudou porque muito dos membros do nosso meio, eles querem permanecer iguaizinhos aos judeus, inclusive nos mesmos erros dos nossos irmãos judeus. Nossos irmãos judeus normativos já se esqueceram das perseguições de Jeremias, Naum, Abacuc, Oséia. Eles esqueceram que essas pessoas foram perseguidas por pregarem arrependimento dentro da nação de Israel. E o que eu coloco? De que deve haver mais arrependimento dentro das nossas próprias congregações. Isso aqui não é procurar pelo em ovo, irmãos. Nós estamos falando de lideranças. E agora, terminando e falando mais duas características de lideranças que causam problemas seríssimos dentro das congregações. O líder que não quer investir nas pessoas. E há lideranças que querem se tornar exclusivas. O que nós fazemos, irmãos, muitas das vezes, devemos fazer como líderes, como tendo pessoas, somos sendo pessoas de bom senso, é enxergar no outro uma capacidade e um potencial para que aquela pessoa cresça. E por que que muitos líderes não agem assim? Porque eles são egoístas. Porque eles querem manter. E outra vez, para que ninguém venha colocar palavras da minha boca, eu não estou generalizando, mas estou dizendo que a maior parte é assim, sim. É a maioria, sim. E que se achando no exclusivismo, querem para si, outra vez, os louros dos bons resultados, da fama, do sucesso, do reconhecimento nas redes sociais. Eu já cheguei a comentar e comentei no meu programa, inclusive, que há pessoas do judaísmo messiânico que compram seguidores para suas congregações. A congregação começou um ano retrasado. Você já tem lá 40, 50 mil pessoas. Entendem, irmãos, o que acontece? Não adianta as pessoas querem tapar o sol com a peneira. Só que isso eles nunca vão dizer. Então, o que nós temos que ter é um relacionamento de reconhecimento do próximo. Porque uma congregação, ela precisa de pessoas capacitadas e não de robôs do Elon Musk. Não é verdade? Porque o Eterno não nos fez como autômatos. O Eterno nos fez pessoas
com mente, com massa cinzenta, e inclusive uma capacidade de fazer escolhas. Mas muitos se colocam como manipuladores para ter o prazer dessas pessoas os seguirem e dizerem amém para todos eles. Os maiores pregadores de Israel não tinham seguidores, irmãos. Eles eram desprezados. Voltando, Yermeiahu, Yeshayahu, Naum, Habacuc. Eles não fizeram grandes multidões. E hoje, o nosso meio quer fazer grandes multidões. As lideranças estão naquele afã, desesperados. Quanto mais pessoas eles tiverem, quanto mais pessoas enxergarem os nossos trabalhos, as nossas postagens feitas na inteligência artificial, melhor ainda. A internet está abarrotada disso, irmãos. Nós vemos hoje reprodutores de mensagens. Nós não vemos hoje pessoas que estão alertando as pessoas para resistir num breve momento que vai vir agora. Então, se você estiver assistindo esse trabalho, que tipo de liderança você é? É aquele que pensa nos seus liderados, pensa no bem da congregação, ou aquele que pensa no bem de si mesmo? Na participação de podcasts, nós temos várias pessoas assim. Mas vários, irmãos. O que quer o ser humano hoje? E o último, já terminando, acho que eu falei muito, o líder que não tem inteligência emocional. Ele não é capaz de gerir, de administrar o seu temperamento. Isso é gravíssimo, irmãos. Outra vez, pessoas que se fazem de vítimas, pessoas que são mal educadas, pessoas que chamam atenção, inclusive dentro de serviço, dentro da mesa sinagoga, coisa que eu já vi acontecer. São péssimos exemplos, irmãos. Outra vez, os narcisistas, aqueles que fazem alianças espúrias, inclusive, com setores ocultos da sociedade. Nós temos tudo isso, irmãos. E aqui eu estou falando da questão cristã e também da nossa questão. É menor, mas acontece. Do nosso meio. É menor porque o nosso meio ele é mais novo. Mas o cristianismo, isso está abarrotado, irmãos. Os conchavos políticos. E quando são pessoas que, de repente, recebem um alerta, eles se descontrolam, eles ameaçam. Nós vemos muito isso no cristianismo. Então, que isso não venha a se tornar algo gigante, desculpa pela palavra que eu vou falar agora, um câncer no nosso meio, irmãos. Porque já virou câncer no cristianismo. Esse assunto é gravíssimo, irmãos. Isso aqui gera um debate de 4, 5, 6 horas. Mas as pessoas não estão atentas. E eu estou vendo, terminando agora, eu estou vendo pessoas fazerem a mesma coisa no cristianismo, fazendo a mesma coisa no judaísmo messiânico. Agindo de má fé, prejudicando, querendo apagar a luz do membro. Isso aconteceu comigo. Não que nós somos alguma coisa, irmãos, somos tão pequenos, pequeninos. E nós temos que nos manter assim. Uma das maiores prudências que nós temos que ter na vida é mantermos a nossa humildade. Agora, muitos não querem, não. Eles querem se agigantar. E, se puderem, prejudicar o próximo para que o seu próprio trabalho fale mais alto. Quem fazia isso eram os grandes imperadores que perseguiam a Israel. Os grandes reis pagãos faziam isso. Nabucodonosor, Abimeleque. Depois, os grandes imperadores romanos. Depois, a Igreja Católica Apostólica Romana, que perseguiu, sequestrou os judeus, realizou a Inquisição. Não foi esse o espírito que o Eterno nos ensinou, irmãos. O assunto, talvez alguns possam não dar tanta importância a isso. O assunto é muito mais sério do que nós imaginamos. Um grande abraço a todos vocês. Shabbat Shalom. Se eu passei do tempo, eu peço desculpas. E eu espero que eu tenha cumprido esse trabalho. Semana que vem estaremos num outro assunto. Como às vezes eu falo, né, Ralph? E
o Felipe, todos os nossos irmãos estão aqui, são assuntos espinhosos. Às vezes nem todos gostam de falar desse tipo de assunto, né? Eu já gosto porque a gente já trabalha nesses assuntos aí há alguns anos, tá? E a gente precisa tocar, sim, justamente para... Aqui não é exortação, é um alerta, é completamente diferente, tá? Que nós sejamos diminuídos e que o Eterno, Adonai Elohim, Kol HaKavod, ele possa crescer. Nós não, que nós permanecemos bem pequenininhos. Um grande abraço. Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Mas antes de eu terminar, deixa eu ler aqui o... Desculpa, irmão, um pouquinho baixo teu áudio, tá? Não tô conseguindo... O microfone tá errado aí. Ah, é isso aí. Tá O microfone. não peguei o microfone, é porque eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo aqui. Baruch. Estão precisando ser feira, viu? Então, a irmã Jéssica, ela comentou, ela fez o seguinte questionamento, né? O que fazemos com os irmãos que estão no sistema religioso, mas querem agradar a Deus de todo o coração e não aprenderam sobre a verdadeira Torá? Devemos falar e ensinar? Essa é a indagação da nossa irmã Jéssica Lopes. Muito obrigado, viu, irmã Jéssica? É para que eu responda? Isso. Tá. Eu acho que há um limite para tudo. Tá? Yeshua colocou para aqueles 35 pares de missionários, 70 pessoas, de que você vai adentrar a casa daqueles que quiserem receber, você vai falar a palavra do Eterno, vai explicar a palavra do Eterno, você vai orar com aquelas pessoas, mas se aquelas pessoas não quiserem, você vai bater a poeira no final da tua túnica, não é? E prosseguir teu caminho. Yeshua não disse que nós deveríamos ser insistentes. Tá? Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter um certo limite. Claro que a gente ama os nossos parentes, às vezes o nosso próprio pai, a nossa própria mãe. Às vezes o mais difícil dentro da nossa própria casa, cônjuge, filhos. Muitas pessoas têm problemas com esse tipo de situação. Mas eu acho que a gente precisa usar também de prudência. Entre a questão da oração, entre a questão da piedade, mas existe um limite do que nós devemos falar com as pessoas. Há um momento que a obra, essa questão, a palavra já foi jogada, já foi lançada. Nós não podemos esquecer, irmãos, de que há pessoas que não vão herdar o Olam Rabá, conhecido como o Reino dos Céus, tá? Que será caracterizado verdadeiramente quando Yeshua voltar e nós estaremos aqui com ele nesse Olam, né? Há pessoas que não vão herdar, que elas não vão querer. Então, mas isso não faz com que a gente cruze os nossos braços. Não é isso que eu estou falando. Mas que há um limite, irmão Ralph, no nosso trabalho, tá? E que isso depois, havendo esse limite, a nossa competência é orar por essas pessoas. Porque muito daquilo que o Eterno faz, ele trabalha nas nossas orações. Ele trabalha assim, às vezes, quando a gente coloca uma palavra para alguém, porque o Eterno vai nos usar diretamente, a partir do poder da Ruach HaKodesh, para que alguém acorde. Agora, e quando é uma liderança? Com todas essas características que eu falei agora, que eu narrei agora. É extremamente difícil, irmãos. A pessoa é dura. A cerviz dela, o pescocinho, a nuca dela é dura. Um simbolismo muito grande que foi colocado para o faraó do Egito, quando o povo estava saindo no livro de Êxodo, de Shemot. Há pessoas que não querem. Aí é só o Eterno para criar situações, às vezes até terríveis na vida da pessoa, para que ela acorde, tá? Seria essa a nossa resposta. Quem que levantou a mão? Foi eu que levantei, só para complementar. A gente tem, o Moreira citou alguns exemplos de textos, né? A gente tem o texto do Pérolas para Porcos, né? Não adianta você querer oferecer uma coisa que ele não quer, né? Não adianta você querer oferecer alimento kosher para quem quer bolota de porco. Não tem jeito. A pessoa tem que desejar vir a você, aí você vai estar aberto. Mas para ela desejar, você tem que ser aquela pessoa que ela enxerga a Torá, como a gente disse mais cedo. Ela vai enxergar em você, vai enxergar na forma como você educa seus filhos, né, o respeito que seus filhos têm com relação a você. Porque os seus filhos só vão te respeitar se você não for hipócrita. Você vê, acho que todo mundo conhece isso, né? Lá na nossa igreja tinha pastor muito duro, mas a filha andava de mini saia. Né? E tá lá todo mundo tem acesso
Na época era Orkut, depois Facebook, todo mundo tinha acesso. Esse negócio vê que a menina não segue aquilo que o pai prega. Por quê? Porque não vê no pai aquilo que ele prega. Então, não adianta a gente querer ficar pregando para as outras pessoas, mas a gente tem que querer ser, nós mesmos, ser essa pregação.